Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus criou os céus, e dentre os céus, no plural, existe o céu cósmico. Mas no princípio da criação não havia estrelas, não havia sol, não havia lua, era apenas trevas. E o astro, terra, um planeta sem forma, vazio, coberto por águas, acredito eu que em estado sólido, porque sem energia alguma, como ela poderia se liquidificar, né? Então, nessa esfera congelada, sobre trevas, sem forma, que Deus fez, não havia nada. E a Bíblia diz que no princípio Deus começa a criar um ambiente. Ele primeiro cria um universo material, ou seja, fora do universo espiritual, um outro mundo, e ele começa a decorar esse mundo, criar nesse mundo, nesse lugar para alguma coisa. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 2: Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem assistiu o segundo vídeo, o Espírito Santo, sabe que o Espírito de Deus é o Espírito Santo, um Espírito de luz, cujo ao redor dele existe um arco que aparece nos dias de chuva, ou seja, um resplendor, uma glória colorida. E esse Espírito pairava sobre a face do abismo. A face do abismo é o mar, os oceanos, a terra coberta de água, ainda não havia porção seca, coberta de água, em estado sólido, o Espírito pairava. O Espírito de Deus, o Pai. E disse Deus: haja luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 4 diz: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Aquele ambiente escuro e sem forma agora conhece a luz. E a gente sabe que onde não há luz, há trevas. Deus fez naquele momento separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. É interessante a gente ver no versículo 4 essa primeira frase aqui. E viu Deus a luz e era boa. Ou seja, o Pai que sabe de todas as coisas, conhece tudo, ele sabe que a luz é boa. Mas o Espírito, naquele ambiente escuro, percebeu que a luz era boa. A gente consegue perceber dois indivíduos em um só corpo. O Deus Todo-Poderoso que cria todas as coisas e o Espírito Santo, que é de um outro universo, um universo espiritual agora
inserido em um mundo material para participar da criação. Muito interessante. O versículo 5 continua: e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. A partir do momento em que há uma reação nesse universo, começa a se contar o tempo. O dia primeiro. E esse ser que estava fora desse universo, fora dessa criação, ele é atemporal. O tempo é contado a partir da primeira ação de Deus. Ou seja, a partir do primeiro dia. Houve o primeiro dia e o tempo começa a existir. Não é interessante? Deus fez tudo. Ele começou no primeiro dia e o versículo 31 de Gênesis 1 diz: e viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Em 6 dias Deus fez o luminar maior para governar o dia, fez o luminar menor para governar a noite, as estrelas, apareceu a porção seca na terra, a expansão, o firmamento, que nem a Bíblia chama, onde há a separação das águas que estão embaixo e das águas que estão em cima. Água em forma líquida e água em forma de vapor, a atmosfera. Um mundo perfeito, em ordem, sincronizado. E aí, mais uma vez a gente percebe: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Aquele ser espiritual participando da criação do Pai, como se fosse um só. O Pai inserido no Espírito, nesse corpo espiritual, cria um mundo material, entra dentro desse mundo material em forma espiritual e começa a criar as coisas materiais. Dá forma àquele planeta que estava em trevas e era vazio, sem forma. Amém? O versículo 26 diz: façamos, no plural, indicando que existia duas personalidades. Façamos. E que essas duas personalidades estavam em acordo. O Pai não abusa do Espírito Santo, não toma posse do Espírito Santo, eles trabalham em conjunto. E o Espírito Santo ali, representando o Pai, concorda: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. A gente sabe que o Espírito Santo é da cor do âmbar e que ao redor dele existe um resplendor como o arco nos dias de chuva, o arco-íris. E esse ser, ele recebe o Pai, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente. E juntos, em concordância, eles formam o homem do pó da terra. E a imagem conforme a semelhança do Espírito Santo. Deve ter sido uma imagem incrível para esse ser que foi chamado de Adão. Com certeza. E Deus deu a ele o domínio da terra. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Ele criou um ambiente para uma criatura, um ser humano, humanoide, à semelhança do Espírito. Deus é perfeito.
Gênesis 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o homem para que o homem não ficasse só, criou uma adjuntora, a mulher, e colocou ele em um jardim onde tinha várias árvores, cada uma dando o seu fruto específico. E dentre todas as árvores existia uma em especial em que ele não podia tocar. Essa árvore detinha no seu fruto o conhecimento do bem e do mal, o entendimento. Isso aqui era obviamente um teste. Deus, ele precisa colocar ordem para que as coisas sejam mantidas, para que as coisas prossigam. E, obviamente, isso era um teste. Ele poderia ter colocado essa árvore em outro lugar, mas ele tinha que ensinar esse ser, porque ele tinha livre-arbítrio. E ele tinha que doutrinar, ele tinha que ensinar esse ser a respeitá-lo. Mas aí é que vem a grande dificuldade. Como um ser material pode se relacionar com um ser espiritual? É muito difícil. Muito difícil porque esse ser não podia estar todo o tempo, um ser espiritual não podia estar a todo momento nesse mundo material. O Pai pode estar. O Pai, ele não é visível, ele não se permite ver porque é demais para uma criatura compreender o Pai. Obviamente, essa criatura não pode se relacionar com o Pai. O máximo com que eles podem se relacionar é com uma forma do Pai chamada Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo é de um outro universo, é de um outro mundo, um mundo espiritual. Ele não podia estar todo o momento nesse mundo material. É por isso que a Bíblia diz que toda a tarde Deus descia do mundo espiritual para o mundo material para conversar, se relacionar com esse ser material, Adão, humano, que foi feito à semelhança do Pai. E aí a gente percebe essa dificuldade de relacionamento. A ordem precisava ser mantida, havia um teste, certo? E como aquele ser espiritual que deu a ordem para não tocar nessa árvore não estava todo o tempo presente, havia uma lacuna, uma brecha, certo? Vamos continuar. E disse a serpente, a mulher: certamente não morrerás. A serpente, um animal, uma criatura que foi criada com Adão, foi possuída por um espírito. Um outro vídeo a gente conversa sobre o espírito que possuiu essa serpente. Possuiu essa serpente e se relacionou com Eva, mulher de Adão, a disjuntora. E aí a gente percebe quem tem mais poder. Não. Quem tem mais influência é quem está distante ou quem está perto. Quem tem mais influência é aquele que está perto. A serpente estava todos os dias ao lado do homem, ao lado da mulher. Eles podiam ver, tocar na serpente, ouvir a voz. E nesse instante em que Deus estava longe, o Espírito Santo estava longe, houve aquela lacuna, aquela brecha, e a mulher foi convencida a transgredir
uma lei. E quando leis são transgredidas, a desordem começa. O pecado. Pecado é transgressão, ultrapassar um limite. Quando você ultrapassa o limite que Deus impôs, não coma do fruto, você está pecando. Não matarás, não roubarás, você está pecando. E a Eva, no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, diz: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ou seja, aquela árvore que está ali presente todo o tempo, mas o Espírito não está presente todo o tempo, entrou nos olhos delas, influenciou aos olhos da Eva. O instante em que a gente se afasta de Deus, ou Deus se afasta da gente, é a brecha. Se relacionou com a Eva e Eva pecou. Certo? A Eva comeu do fruto e deu para o seu marido. Gênesis 3. E ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Eles adquiriram entendimento, perceberam que estavam nus e sentiram vergonha do Espírito de Deus. A partir daí a gente percebe que a relação vai cada vez se distanciando, porque eles não têm nada em comum, a não ser a semelhança. A única exceção é a semelhança, a forma. Mas as demais coisas são totalmente diferentes. O corpo é diferente, o universo é diferente, espírito e matéria não conseguem manter uma relação. Pelo menos é o que dá para entender. Esse ser chamado serpente tinha mais influência sobre os seres humanos porque ele também era material. Ele estava sendo visto, estava ali perto todo o tempo. E quando ele foi possuído por um espírito e se relacionou com eles, houve transgressão. Um espírito que não tem parte com o Espírito de Deus, não tem os mesmos objetivos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Certo? No outro vídeo a gente fala sobre ele. Então eles se esconderam. A relação entre o homem e Deus foi quebrada. E todo o tempo Deus queria se unir ao homem, mas o homem não conseguia. Veja o que diz Êxodo 20, versículo 19. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Os homens que nasceram depois de Adão não conseguiam entender, compreender Deus Pai, Deus Espírito Santo. Para eles era algo estranho. Eles precisavam de um intercessor, alguém que se relacionasse com o Espírito, falasse com ele e trouxesse as informações, as leis, porque eles tinham medo do Espírito. E é normal, é compreensível. Seres materiais não conseguem entender seres espirituais e acabam se afastando com o tempo.
Por isso, inicia-se a partir de Moisés a geração dos profetas, pessoas que falavam com o Espírito de Deus e passavam as informações para os homens. Essa imagem está tentando descrever o que aconteceu no Monte Sinai. A Bíblia diz que Deus desceu sobre o monte fumegava e derretia com o poder e a intensidade da energia de Deus. Espírito, certo? O Pai, junto com o Espírito, é incompreensível para os homens. E eles sentiram medo de Deus, a ponto de dizer: fala tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Tinham medo até da voz de Deus, pensavam que o Espírito de Deus iria matá-los. E a relação foi cada vez ficando mais distante uma da outra. Primeira Samuel 8. Então todos os anciões de Israel congregaram, se ajuntaram e vieram ter com Samuel, um profeta, a Ramá, uma cidade. E lhes disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar. Essas pessoas queriam um ser humano sobre elas, alguém material sobre elas, porque elas não aguentavam o espírito, algo incomum para elas. E elas pediram ao profeta para que escolhesse um dentre eles para que fosse rei sobre eles. E o profeta, muito obediente, pediu orientação a Deus, o Espírito, certo? O profeta pediu orientação a Deus. Os anciões de Israel se juntaram e disseram: nós queremos um rei sobre nós, assim como as outras nações, e não um espírito, e não Deus. O que foi que Deus disse? Versículo 7 do capítulo 8 de 1 Samuel, diz assim: disse o Senhor: a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus, Espírito, Pai, falou ao profeta: faz a vontade deles, porque já está claro que a nossa relação espírito e pessoas materiais não tem como dar certo. Eu sou de um outro mundo, eu sou de um outro universo, a gente não tem como se relacionar. E o profeta assim fez. A partir desse momento houve reis sobre o povo de Deus, sobre a humanidade, certo? Primeiro veio Saul, depois Davi, Salomão e assim por diante. Muitos reis passaram pela humanidade, uns grandes, outros pequenos, uns maus, outros bons. Mas Deus não podia deixar o mundo que ele criou, o mundo material, a criatura que ele fez na mão de criaturas. Não podia deixar o ser humano na mão de seres humanos, certo? Porque todos esses reis são seres humanos. Façam eles a vontade de Deus ou não, eles estavam sobre o povo. O povo elegeram eles. Apesar de que Deus era quem elegia,
mas cada rei desse tinha o livre-arbítrio de obedecer a Deus ou não. Muitos foram ruins, muitos foram bons, mas no final eram homens. E Deus já havia tido, desde o princípio, um plano. Ele tinha que se fazer carne, homem, para que o governo dele voltasse a ter ordem. E assim Deus fez. Lucas 1, versículo 34 diz: Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo, no versículo 35: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo Pai te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O Pai, que outrora em um mundo espiritual havia criado um espírito para governar os outros seres espirituais e controlar o mundo espiritual que ele fez, agora estava criando um outro ser, homem, carne, matéria, para governar o seu mundo material e os seres humanos materiais que ele criou. Deus possui o Espírito Santo e o Espírito Santo agora possui uma carne. O Espírito Santo agora se faz carne. É tanto que João capítulo 1 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse homem que foi criado pelo Espírito Santo de Deus, o Pai, chamado Jesus, agora estava no mundo dele. Ele veio para o que era seu. Ele veio para governar os seus, certo? Ele veio para controlar o mundo material que ele criou, só que agora não mais em espírito, mas em carne. Foi uma ideia perfeita. Perfeito como Deus é. E ele, como diz o versículo, em graça, verdade e glória. Depois, em um outro vídeo, a gente conta o propósito de Deus. Deus, ele tem vários caminhos. Às vezes ele resolve um problema com uma só solução. Ele resolveu o problema da relação entre os homens, criando um corpo material para se relacionar com pessoas materiais, mas também resolveu um outro problema que a gente vai falar num próximo vídeo, certo? E aqui está Jesus. Jesus era um homem que tinha uma mente divina, era possuído pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo a gente sabe que é a forma do Pai. Então era 3 em 1, certo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo? Aquele verbo do princípio. O verbo que estava com Deus, que era Deus. O próprio Pai se fez carne para se relacionar com as suas criaturas, com a sua criação, para governar os seus.
Isaías 9, versículo 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Esse ser criado pelo Pai para receber o Espírito Santo, que é o Pai. Logo, ele era o Pai em forma humana para governar, para aconselhar, para ser Deus entre os homens, para ser príncipe, para ser Rei eterno, certo? João 14 diz: Jesus respondeu a Filipe: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai em espírito e o Pai Todo-Poderoso, certo? Aqui a gente conclui Deus em todas as formas. O Pai, uma consciência onipresente, onisciente, onipotente, que criou um mundo espiritual, e para se relacionar com os seres espirituais ele cria uma forma espiritual chamada Espírito Santo. E agora, para se relacionar com o mundo material que ele criou e as criaturas materiais que ele criou, ele cria uma forma material, que é Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Espírito Santo, vê o Pai. Todos eles são independentes. Quando o Pai não está neles, eles são pessoas independentes, mas com a mesma ciência, a mesma personalidade do Pai. Formas diferentes, corpos diferentes, de universos diferentes, mas todos recebem o Pai. Todos fazem a vontade do Pai. Amém? Fica com Deus.